ouvir a tua voz, Senhor. Ó Deus, na verdade o que nós precisamos é que a sua palavra seja clara a ponto de nos esclarecer e nos orientar, ó Pai, e nos responder, nos encorajar, nos corrigir. E nós queremos tudo quanto o Senhor tem com a sua palavra para nós queremos. Mas, Senhor, para todos os efeitos que a tua palavra pode fazer em nós clamamos. Dá-nos olhos para te ver, ouvidos para te ouvir, um coração pronto a te obedecer. E assim, Senhor, nós queremos que essa semente que será lançada em nossos corações hoje não se perca, ela possa germinar e dar frutos. Queremos, Senhor, ouvir a tua palavra, mas queremos que ela promova transformações em nossos corações. Instrumentaliza o teu filho nesta noite, ó Deus, e que seja de verdade ferramenta em tuas mãos, apenas para nos transmitir aquilo que o Senhor deseja. E assim seja feita em nós a tua vontade, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, meus irmãos. Saúdo com a paz do Senhor. É um desafio grande ministrar a última mensagem dentro da série, mas também é com muita alegria que eu estou aqui. Me coloquei à disposição mesmo, tanto do pastor quanto do Espírito Santo, para que o que fosse dito hoje fosse exatamente aquilo que é necessário para que a gente termine essa semana. Porque a verdade é que Deus nos fez para um relacionamento e a gente precisa ser ministrado por Ele todos os dias. Todos os dias a gente precisa ouvir a voz do Senhor, todos os dias. E quando a gente está aqui reunido na igreja, é uma oportunidade que a gente tem de ser reabastecido. Quando a gente não tem na correria do nosso dia a dia a oportunidade, ou não consegue se organizar com o nosso tempo de alguma forma, e quando a gente está aqui na igreja e o pastor ou quem estiver ministrando está pregando, sabe, a palavra, é a oportunidade que a gente tem de reabastecer e terminar mais alguns dias na semana. É por isso que em algumas igrejas tem culto todos os dias. Já pensou se aqui tivesse culto todos os dias, pastor? Calma, gente, não é uma ideia. Mas é por isso. Por quê? A gente precisa ser reabastecido, a gente precisa de pit stop todos os dias. A gente precisa disso. E essa campanha, ela trouxe em essência esse reabastecimento através dos devocionais. Uma palavra ali ministrada aos nossos corações de maneira simples, mas que alguns temas trouxeram uma profundidade na simplicidade que é transformador de fato. Para quem abraçou mesmo a leitura e tudo aquilo que essa campanha propôs, que em nome de Jesus você possa terminar esses 40 dias de uma maneira que você próprio não se reconheça, em nome de Jesus. E a gente nessas últimas semanas a gente foi convidado a nos envolver numa atmosfera de entrega, de renúncia, de adoração, de fé, de comunhão, e como o pastor ele costuma dizer, de intensidade. Esses dias foram intensos para você? Esses dias foram intensos para mim. A gente foi ministrado sobre atitude extraordinária, missão extraordinária, fé extraordinária, experiência extraordinária, comunhão extraordinária. E essa semana a gente está sendo ministrado a respeito da mensagem extraordinária. E eu quero te perguntar, que mensagem extraordinária é essa? A verdade é que
ao longo dessas últimas 6 semanas, a gente vem sendo afunilado até chegar exatamente nesse momento. A gente ouviu sobre atitude, missão, fé, experiência, comunhão, e hoje a gente está aqui vivendo a mensagem extraordinária. Mas que mensagem é essa? A mensagem extraordinária, ela tem um nome, ela se chama Jesus. Essa é a mensagem. O pastor, ele falou a respeito de questões teológicas que têm sido ministradas ao longo dessa semana, mas a verdade é que, por mais que seja teológico, tem sido algo tão trazido para a simplicidade, para o raso, para que a gente possa compreender, para que o nosso coração não esteja tão aprofundado, tão enrijecido, que a água do Espírito não consiga penetrar e trazer resultado, algum resultado. Então, que em nome de Jesus a gente saia daqui transformado pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero compartilhar um texto com vocês. O texto está no livro de Marcos, capítulo 6, apenas 3 versículos. Livro de Marcos, capítulo 6, versículo 1 ao 3. E o texto vai dizer o seguinte: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E o que eu vou pensar desse texto é uma palavra, que o tema dessa mensagem vai trazer encorpado nela, que é Jesus, o carpinteiro. E o que me chama a atenção, ou o que me chamou a atenção nesse texto, foi que Lucas também fala a respeito dessa mesma história. E eu quero ler junto com vocês Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16. E o texto vai dizer o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunha e se maravilhavam das palavras da graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? E o que me chama a atenção é que em um dos textos, que é o texto trazido por Marcos, Deus, ele se deixa, ele não se deixa, na verdade, ele inspira o autor a revelar que Jesus era carpinteiro. Já ao autor Lucas, o Espírito Santo inspira
E o texto, falando exatamente da mesma narrativa, vai trazer Jesus se mostrando como o Messias, porque quando ele traz esse texto de Isaías que fala a respeito do Messias, o qual o povo de Israel aguardava tão ansioso, Jesus fala a respeito desse texto. Quando ele fala a respeito desse texto, ele se deixa ali exposto como sendo ele o esperado do povo de Israel. E aí num texto você vê o autor dizendo a respeito do que o povo falava sobre ele: não é este o carpinteiro? E no outro texto você vê um outro extremo, Jesus falando: está cumprida essa profecia. O que ele acaba de falar, ele diz: está se cumprindo em mim. E o que me chama a atenção é que, por que em um texto fala a respeito de uma coisa e outro texto fala a respeito de Jesus se mostrando como o Messias? E eu quero compartilhar com vocês que, a respeito do carpinteiro, o Jesus carpinteiro. No texto de Marcos, quando Jesus está ali naquela narrativa, Jesus já tem por volta de 30 anos. Alguém aqui nasce com 30 anos? Não. A gente nasce no marco 0. Alguém já nasce pastor aqui? Não. Pastor, você é conhecido como pastor por quê? Porque você já exerce isso a um determinado período. Quem é profissional de alguma área é conhecido por aquilo, por quê? Porque as pessoas já o caracterizaram a respeito daquilo. Quem é professor é conhecido como professor por quê? Porque já exerce aquilo, o ensino, e é reconhecido por aquilo. Jesus não caiu de paraquedas aos 30 anos, sendo reconhecido como carpinteiro, não. Jesus, ele exerceu a profissão de carpinteiro, e aqui é onde ele entra nessa sinagoga, é a cidade onde ele cresceu. Ou seja, ele já tinha um reconhecimento daquele povo. E onde eu quero chegar com isso é que Jesus passa mais ou menos 17, 18 anos ali aprendendo com o pai dele a profissão, e ele se torna carpinteiro. E o que aqui o povo fala a respeito de onde vem esse conhecimento todo, como ele sabe isso tudo. E isso é plausível porque Jesus, ele passou esse período de 17, 18 anos no anonimato, entre aspas, no que diz respeito a ser conhecido como carpinteiro. E essa era uma profissão pesada que exigia dedicação. Logo, o espanto do povo era algo que podia se entender, porque eles deveriam pensar: como um homem que exerce essa profissão, que é uma profissão pesada, sabe tanto a respeito da lei, dos profetas, sabe tanto a respeito da escritura sagrada? Como isso? E o povo se espanta por causa disso tudo. E Jesus, quando eu entendo que a Bíblia deixa esse Jesus ser conhecido como carpinteiro, não é à toa. E eu quero compartilhar com vocês aqui algumas coisas a respeito sobre esse Jesus carpinteiro. O carpinteiro, eu quero compartilhar duas coisas com vocês. A primeira é que Jesus é especialista em corações duros. Você pode dizer comigo: Jesus é especialista em corações duros. E por que eu digo isso? Porque o carpinteiro, ele é um profissional especialista em trabalhos com madeira de estado bruto ou maciço. Eu não consigo imaginar, sabendo que Jesus era carpinteiro, trabalhava pesado,
que ele não tinha mais ou menos o porte físico ali do Guilherme, cara forte. Não consigo imaginar um Jesus mirradinho, cara que trabalhava pesado. E esse trabalho pesado era necessário porque Jesus, ao ser reconhecido como carpinteiro, ele era reconhecido numa profissão em que é necessário usar força para que árvores pesadas, madeiras pesadas sejam trabalhadas. Eu não estou falando aqui a respeito de marcenaria, aonde a madeira é ali toda despedaçada, onde a madeira pequena ela é trabalhada, é laminada. Eu não estou falando de um trabalho de marcenaria onde existe alguns equipamentos, aparelhos para ajudar no processo de criação de algum móvel, de alguma coisa. A gente está falando de carpintaria, aonde uma madeira enorme, densa, grossa, precisa ser trabalhada de forma manual. E Jesus, ao ser conhecido como carpinteiro, eu não entendo de forma diferente, porque se num texto o povo diz que esse não é o carpinteiro, no outro Jesus se revela como aquele dito em Isaías, onde o texto vai dizer o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Como que uma coisa não tem relação com a outra? Para Jesus fazer isso tudo numa pessoa, ele precisa estar próximo. O carpinteiro, ele não trabalha à distância numa madeira. O carpinteiro não vai trabalhar numa madeira de uma maneira qualquer. Ele tem as ferramentas certas para trabalhar naquela madeira, e para que aquela madeira se torne aquilo no qual ele tem projetado em sua mente. Ora, você não acha que Jesus veio para te libertar? Você não acha que Jesus veio para te curar? Você não acha que Jesus veio para trazer, anunciar as boas novas do Senhor? Essa é a mensagem do Evangelho, é anunciar boas notícias, e a boa notícia do Evangelho é a salvação. Essa é a mensagem do Evangelho, e o Jesus carpinteiro, ele trabalha de uma maneira bem particular. O trabalho de carpintaria é quase que um trabalho de exclusividade, não é feito um trabalho em massa. Ora, aqui vamos produzir em massa, aqui não, cada madeira é trabalhada de uma maneira especial. E eu quero te dizer uma coisa: esse carpinteiro, ele trabalha em madeiras densas. Por que eu disse que Jesus é especialista em corações duros? Porque é exatamente isso que o carpinteiro faz. Ele trabalha com madeiras de qualidade, madeiras grossas, madeiras duras, de árvores boas. Você é uma árvore boa. Você é uma árvore trabalhável nas mãos do carpinteiro. A gente já ouviu muito falar a respeito do oleiro. O oleiro, ele vai manipular o barro. O barro é um material, é um tipo de material mais maleável, mais macio, onde você consegue dar forma com as mãos ali de uma maneira bem especial também. Você precisa ser tocado também pelo oleiro. Mas Jesus também é apresentado como carpinteiro. Não existe dureza de coração que o carpinteiro não possa trabalhar e produzir algo bom no meu e no seu coração. Quando eu entendo que a Bíblia apresenta Jesus como carpinteiro, eu entendo que não existe ninguém. A gente pode pensar na pessoa mais dura de coração que a gente conhece. Eu vou contar a história de um primo meu. Esse meu primo, ele veio lá do Ceará. Minha família é do Ceará, lá do interior do Macaraú. E esse primo, ele
em um determinado momento estava casado, tinha uma família e de repente tudo desmoronou. As coisas desandaram e ele andava com um cordão de São Jorge enorme no peito. Não queria nem saber de evangelho, não queria saber de Cristo, queria saber daquilo que ele acreditava. No caso dele era São Jorge. E quando tudo desmorona na vida dele, ele faz uma besteira, vai parar dentro de uma prisão. Adivinha o que aconteceu na prisão? O carpinteiro foi lá. Porque o carpinteiro, ele trabalha em todo tipo de coração. Não importa se é o mais duro ou o mais maleável. Não importa qual material é o seu coração, a Bíblia vai apresentar o oleiro e vai apresentar o carpinteiro. Porque não existe ninguém que não possa ser trabalhado por Jesus. Não existe ninguém que não possa ser alcançado por esse Jesus. Não existe ninguém que não possa ter o seu coração tocado pelo Espírito Santo. Não existe ninguém. Quando a Bíblia fala a respeito de nós sermos indesculpáveis em não reconhecer o Senhor, ele vai apresentar a natureza. A natureza declara a glória de Deus. Você olha a montanha, você olha um pôr do sol, você olha uma estrela, você vai olhar a constelação, você vai ver toda a natureza criada, e o autor vai dizer que a natureza proclama a glória de Deus. E todos nós somos indesculpáveis em não reconhecer Jesus como Senhor, por não termos sido apresentados. Quanto mais quando a gente é apresentado a esse Jesus. Então a gente, como cristão, não tem desculpa para pensar e ficar retraído na nossa, pensando, essa pessoa é impossível de ser alcançada e transformada por Jesus. Porque existe um carpinteiro que trabalha coração, que trabalha na essência da nossa alma. Não importa o que houve, não importa o que está acontecendo, o que importa é que Ele nos ama. Jesus não deixou essa profissão explícita nesse texto à toa. Jesus não foi carpinteiro por mais ou menos 15 anos, aprendendo ali com o pai dele, à toa. Não foi. Porque quando você entende que o carpinteiro ele precisa conhecer a essência daquela madeira, você vai entender que Jesus ele entende a essência das nossas almas. Jesus não trabalha em pacote, Jesus trabalha de maneira particular e individual. Como eu disse, o carpinteiro ele vai trabalhar com material bom, de excelência. O meu sogro ele é marceneiro. Pergunta para ele se ele gosta de trabalhar com madeira ruim. Ele gosta, pastor? Detesta trabalhar com madeira que não é de boa qualidade. Agora, se o meu sogro, que é homem, não gosta de trabalhar com madeira de má qualidade, você acha que Deus te colocou nessa terra como uma madeira de má qualidade? Eu vou te dizer que não. Você é bom. Aos olhos do Senhor, você é especial, você é único. Você foi criado para que Ele pudesse trabalhar exatamente a maneira dEle, e não a maneira que a gente enxerga, e não do nosso ponto de vista. Do nosso ponto de vista, tem gente que é impossível de ser trabalhada, mas com Deus não. Deus olha para a gente e fala: enquanto as pessoas acham que você é impossível de ser trabalhado,
Deixa eu mostrar como é que eu faço. Eu não sei como é que está hoje. Eu não gosto muito de falar de gente famosa se convertendo, porque às vezes é só uma modinha. Cara, mas eu vou te falar de um menino que tem me surpreendido. Eu não sei hoje como é que tá, mas até a última vez que eu o acompanhei, o garoto estava ali firme. Quem já ouviu falar no Justin Bieber? Cara, isso é uma coisa que me impressiona. Ele era tipo um novo rei do pop da atualidade. E ele simplesmente trava a carreira dele para viver uma vida reclusa com Jesus. Ele estava bem sucedido. Ele não estava tipo, já alcancei tudo que estava ali mais ou menos. Não! Ele estava bem. Estava em ascensão ainda. E hoje você vê sair das bocas dele, da boca dele, que ele ama Jesus. Quantos aqui acreditariam nisso quando ele começou a fazer sucesso? E ele é jovem. Mas é porque Jesus trabalha em qualquer coração. Não importa o que for, quem você é, Jesus trabalha. Porque ele se apresenta como carpinteiro. E glória a Deus por isso. Glória a Deus que a Bíblia apresenta Jesus como carpinteiro. Glórias a Deus que não nos deixou isso escondido. E eu quero terminar falando que Jesus transforma o que à primeira vista não poderia ser aproveitado em algo que possa ser usado. E por que eu estou falando isso? Porque a função do especialista, que é o carpinteiro, em trabalhar com madeira em estado bruto e maciço, é beneficiar a madeira em peças para uso em construções, desde móveis, ferramentas, artigos para construção civil, construção naval ou qualquer outra coisa. Quando você olha para uma árvore de, 50 metros de altura e você fala, não dá para fazer nada, só dá para fazer papel com essa madeira. Quando a gente pensa em madeira, a gente pensa em duas coisas, né? Borracha, né? Seringueira e papel, né? Quando você está desperdiçando papel, o que você costuma falar? Coitada das árvores. Não é assim que a gente costuma falar? Coitada das árvores. Mas Jesus, ele transforma o que à primeira vista não poderia ser aproveitado em algo que possa ser usado. Porque o carpinteiro faz exatamente isso. Ele transforma algo que a olho nu ou aos olhos de quem não é especialista seria descartado, seria jogado fora. E aí você pega uma mente criativa e um especialista para fazer aquilo. Quem já viu programas tem um programa de casamento que eu até assisti uma vez só com a Carol. Qual é o nome do programa, amor? Eu esqueci, é um programa aí passa no SBT, né? Oi? Fábrica de casamento. Gente, que povo criativo. Os noivos pedem umas coisas esquisitas para eles e eles têm que se virar nos 30. Gente, que mentes criativas. Desde da pessoa que vai confeccionar o vestido da noiva até a pessoa que vai criar o ambiente da festa. Agora, você pega uma madeira, algo que aos seus olhos, isso ali não serve para nada. Aos olhos de uma mente criativa, aos olhos de um especialista naquilo, isso ali não é descartável, isso ali pode ser aproveitado. Isso ali pode ser transformado de uma matéria-prima bruta em algo que vai fazer com que seja produtivo. E aqui a gente pode colocar algumas coisas, seja móveis, seja ferramentas, seja artigos de construção civil ou construção naval. E aí construção naval eu penso logo no barquinho, gente. Não é não? Eu vi umas fotos de carpintaria com a madeira bem trabalhada. Que excelente. Que coisa linda.
E é assim que Jesus faz na nossa vida. Ele, às vezes, você se enxerga como algo improdutivo. Você se enxerga como alguém que não serve para nada. Às vezes a gente tem no nosso coração e a gente se enxerga como o menor do menor do menor, o que não serve para nada. Mas eu quero te dizer que você serve sim, porque Jesus, ele transforma aos seus olhos algo que não é nada em algo produtivo. Ele transforma a nossa mente, o nosso coração, ele transforma as nossas mãos, transforma o nosso corpo, transforma os nossos olhos, transforma a nossa boca, seja para pregar. Se você é alguém que vai trabalhar com produtividade na mensagem extraordinária, ele vai encher tua boca de criatividade, de coisas boas. Se você vai usar suas mãos para trabalhar em algo que vai ser produzido para que outras pessoas conheçam o evangelho do Senhor, ele vai transformar a habilidade das suas mãos. Se você precisa de uma mente criativa para que ele trabalhe e outras pessoas sejam alcançadas pela mensagem transformadora do evangelho, ele vai capacitar a sua mente para que ela seja criativa ao ponto de gente que você nem imaginava aceitar Jesus por causa daquilo que ele te encheu. E eu não estou falando simplesmente de pura habilidade, eu estou falando de algo mais profundo, algo que ele vai colocar no teu coração. Glória a Deus. Porque esse é o Jesus carpinteiro que transforma o que não poderia ser aproveitado à primeira vista em algo que possa ser usado. Agora, tem uma coisa. Eu li uma frase que eu achei interessante e eu quero compartilhar com vocês. Se nós quisermos ser naturais a vida inteira, podemos. É só evitar Jesus. Se você quiser continuar como um produto de matéria-prima bruta, exatamente como desde que você nasceu, e você tem isso na sua mente, no seu coração, e você não quer experimentar a transformação desse carpinteiro, você pode. Jesus não vai te contrariar, Jesus não vai me contrariar. Ele está aqui para trabalhar nas nossas vidas. Agora, se eu quiser evitar esse trabalho, eu posso. Sabe por que você acha que não dói quando tem algumas pessoas que são mais apegadas à natureza, né? Que quando a madeira começa a ser trabalhada, enxerga até lágrima nas árvores. Você acha que não dói ser trabalhado pelo Senhor? Você acha que quando ele começar a meter ali o material, ali, eu não sei quais são os nomes das ferramentas, mas você acha que quando ele começar a esculpir o nosso coração para que ele se torne exatamente aquilo que ele projetou para ser desde a eternidade, você acha que não vai doer? Vai doer! Até você e eu nos tornarmos aquilo que ele desejou, vai machucar, vai fazer lágrimas caírem dos nossos olhos. Agora, eu posso evitar isso, se eu quiser. É uma decisão minha. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é que, e eu gostaria que vocês já fossem se colocando de pé. Ao trabalhar em nossas vidas, Jesus começa nos jogando ao chão. Quem já viu um carpinteiro trabalhar numa árvore ainda de pé? Para o carpinteiro começar a trabalhar, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa estar no chão primeiro. E estar no chão é humilhante. Quem gosta de estar no chão, jogado, exposto? Ninguém. Mas se você estiver no chão, exposto, com sua raiz exposta, com seus galhos todos quebrados, é só aí que o carpinteiro vai poder trabalhar na sua vida. É só dessa maneira que o carpinteiro vai poder trabalhar na sua e na minha vida. É quando a gente está exposto, é quando a gente está caído no chão, é quando a gente está ali no nada, exposto ao vento, ao relento.
Quando alguém não dá nada por nós, que o carpinteiro passa, olha, vê matéria bruta, prima, a ser trabalhada e ali disponível. Quando você está de pé, linda, uma árvore de 20 metros de altura, pomposa, maravilhosa, uma árvore florida, uma árvore cheia de si, orgulhosa, porque ela é 20 metros de altura, é linda, é uma árvore a ser contemplada. Quando você está de pé, quando você começa a achar de si mesmo e ter orgulho daquilo que você é impossível o carpinteiro trabalhar na sua vida. É impossível o carpinteiro trabalhar na minha vida. Porque para Jesus começar a trabalhar no meu e no seu coração, ele precisa encontrar ele exposto e possível de ser trabalhado. Essa campanha, ela precisa culminar exatamente nisso, em nos ver lançados ao chão. Eu quero que você repita isso comigo. Essa campanha precisa culminar em me ver lançado ao chão, com as raízes expostas, cheio de galhos quebrados, porque só assim poderemos ser alguém tratável pelo carpinteiro. É só dessa maneira. Eu, no auge dos meus 20 anos, 19 ou 20 anos, eu era incrédulo, eu tinha o meu coração duro. Até hoje, você acha que o carpinteiro não precisa volta e meia ali marretar, vir ali com as ferramentas e tirar alguns galhos que cresceram ou que voltaram a crescer na minha vida? O carpinteiro, ele precisa ter espaço para trabalhar. Diferente de um marceneiro que trabalha numa bancada, o carpinteiro precisa de espaço para trabalhar na minha e na sua vida. E Jesus, ele é esse carpinteiro. Jesus não trabalha em árvores de pé, orgulhosa de si, como eu já disse, pelo que é, pelo seu tamanho, pela sua grandeza. Mas uma árvore no chão, o carpinteiro é capaz de transformar em algo incrível. Que esses 40 dias tenham transformado nossa fé, nossa comunhão, nossa atitude, nossa missão, nossa experiência e a nossa mensagem. Aleluia. E aí talvez você me diga o seguinte: Vitor, mas eu já não sou uma árvore. Jesus não tem como trabalhar na minha vida, porque eu já não simplesmente não estou como uma árvore caída e exposta e ali morta. Mas eu quero compartilhar com você que isso não é verdade, porque se Jesus pode trabalhar o barro, se Jesus pode trabalhar uma árvore forte, Jesus também pode trabalhar uma árvore que ainda aparenta estar morta. O texto bíblico em Jó vai dizer o seguinte: porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Você tem jeito sim. Nós não temos desculpas para não sermos trabalhados. Não importa que árvore você é, não importa que árvore eu sou. O que importa é Jesus, o carpinteiro, o Deus Todo-Poderoso, o oleiro, te encontrar e ver disponibilidade no seu coração e no meu coração para cuidar de nós. Porque a mensagem extraordinária do Evangelho não é a respeito de mim ou a respeito de você. Não é, como o Daniel disse e a Renata disse, mostrar aqui um testemunho que mostra os milagres de Deus na minha e na sua vida. Simplesmente a mensagem extraordinária do Evangelho é um Deus que se fez carne,
e habitou no meio de nós, e morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, e está assentado ao trono, esperando por cada um de nós. Mas não nos deixou órfãos, deixou conosco o Espírito Santo. Jesus nunca nos abandonou. Não importa a situação que você se encontre ou o vazio que você ache que você está, seja ele existencial ou o que for, ao longo desses 40 dias, o meu desejo e a minha oração é que algo novo começou a nascer dentro de você, e que esse algo novo que foi plantado em você comece a crescer raízes. Porque de primeiro, as pessoas, o que a gente não pode se tornar é justamente o povo que falou: esse não é o carpinteiro. Porque quando eles falaram isso, eles falaram menosprezando Jesus. Agora, quando as pessoas começarem a ver algo do lado de fora de você, que esses 40 dias tenham começado a gerar raiz aonde ninguém consegue ver. Porque quando as pessoas falaram de onde vem esse conhecimento, de onde Jesus está falando isso, de onde vem essa inspiração, de onde ele sabe de tudo isso, Jesus sabia muito bem que a raiz cresceu para dentro da terra primeiro, cresceu para dentro do coração dele primeiro. O que as pessoas estavam vendo fora era o que já estava muito consolidado dentro do coração de Jesus. Que haja essa consolidação na fé, na comunhão, na mensagem, em tudo, em nossas vidas, que haja consolidação do Espírito Santo nos transformando de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória, de patamar em patamar. Porque você não nasceu para ficar exatamente no ponto onde você está. Jesus, ele ascendeu aos céus. Um dia você também vai ascender aos céus, junto comigo, junto com o pastor, junto com a igreja. Agora, ascender quer dizer um movimento contínuo para cima, em direção a algo. Você precisa crescer espiritualmente. Eu preciso crescer espiritualmente. E o crescimento, ele é isso. É algo que vai sendo construído e ascendendo dentro de nós.